Estamos de volta com Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte. E agora vamos falar do Cruzeiro, que segue treinando na Toca da Raposa para o amistoso dessa quarta-feira contra o Corinthians no Mineirão. E o lateral Egídio falou sobre o amistoso. Que a gente fala, é um jogo de time do mesmo nível, né? Então, com certeza vai ser um belo amistoso para a gente, vai nos preparar. Eu falo da nossa parte, né, que vai nos preparar para nos credenciar aí um segundo semestre tão valioso como o primeiro semestre. Guilherme, dá para dizer que é um teste para esse time do Cruzeiro, para poder ver como é que os jogadores estão voltando, por se tratar de Corinthians, né? Nós não estamos falando, como a gente falou aqui no bloco do Atlético, até o Edu colocou, ser um time sub-20, nós estamos falando de um Corinthians, é um time que o Cruzeiro vai enfrentar aí pela frente, que pode ser até um dos favoritos aí para o título brasileiro. O Egídio falou bem, são times de mesmo nível, né? Corinthians e Cruzeiro têm forças que se equivalem, são duas grandes potências do futebol brasileiro, da Série A, né? São equipes que vão brigar na parte de cima, né? A gente supõe, até pela qualidade que tem os jogadores, pelo elenco, na parte de cima da tabela da Série A. E vai ser um bom teste, sim, até porque os atletas ficaram de folga durante um período nessa Copa do Mundo, voltaram a trabalhar na Toca da Raposa, e aí treino é treino, jogo é jogo. Apesar de ser amistoso, coloca os atletas naquele clima de jogo, vai estar no estádio, vão ter os torcedores do Cruzeiro lá, possivelmente também torcedores do Corinthians. Então é uma partida que movimenta de forma diferente e coloca o jogador naquela atividade boa que eles acham, né? Porque aquele ditado que eu até acabei de falar, que treino é treino, jogo é jogo, faz totalmente diferença. No jogo o atleta coloca mais um pouquinho em busca do resultado, do objetivo. Agora, a notícia ruim na Toca ontem, ficou por conta aí da lesão do atacante Sassá, foi detectado através de um exame aí, uma lesão aguda na cartilagem do joelho esquerdo do atacante, que vai ter que passar por uma cirurgia e vai ficar afastado aí pelo menos 3 meses dos gramados. E aí, Vinícius? Mesma situação que eu te coloquei quando eu te perguntei do lado do Atlético. A ausência do Sassá, que é um jogador de área. Você já tem o Fred aí, que quando voltar o Cruzeiro vai ter feito 18 jogos no Brasileiro. Então, é um bom tempo. O Raniel tá com um incômodo aí, tem um exame para fazer aí, para ver o resultado, para ver se tem algum tipo de lesão ou não. Só tem o Sobs hoje para poder jogar lá na frente. É necessário algum jogador aí, algum reforço para essa posição, não? É uma baita baixa, né? A lesão do Sassá, nesse momento, principalmente, porque o campeonato vai voltar depois da Copa num ritmo muito acelerado, com muitos jogos. O Cruzeiro vai precisar usar o elenco. O Cruzeiro tem uma decisão um dia depois da final da Copa. Pois é, exatamente. De vaga na Copa do Brasil. Da parada com uma decisão. Então, é uma grande perda. Agora, é o mesmo que eu disse lá atrás para a questão do Gustavo Blanco. Não dá para você, cada jogador que se machuca, você contratar um substituto, né? O Sassá deve demorar 3 meses para voltar. Acredito que vai ser mais ou menos também o prazo que o Fred vai voltar, né? Acho que os dois vão voltar praticamente juntos. E aí você contrata mais um atacante, aí de repente daqui a 3 meses você tem 5 atacantes no seu elenco, todos eles, ou boa parte deles, bastante caros, né? Então, é difícil nesse momento pensar em substituição, mano, vai ter que se virar, vai ter que contar muito com o Raniel. Ontem eu conversava com uma pessoa do Cruzeiro, parece que não é nada grave a questão do Raniel, tá fazendo os exames ainda e tal, mas não é algo que preocupa num prazo mais longo. Vai ter que usar o Rafael Sobis, talvez buscar alguma alternativa na base ou buscar outras soluções dentro do elenco. Eu acho que é uma sinuca de bico, né? Porque nós estamos falando de 18 jogos. 18 jogos define muita coisa, né? Define uma classificação na Libertadores, pode definir uma Copa do Brasil, pode definir um Campeonato Brasileiro. Se você não tiver um atacante ali, o Cruzeiro de repente passar uma dificuldade por causa disso. Colocando na difícil, prática, né? O Cruzeiro, julho e agosto, ele não vai contar nem com o Fred nem com o Sassá. Vamos ser... Isso já é certeza. Não vai ter esses dois. E o Raniel, ele vai ter o Raniel. O Raniel, se for confirmado algum tipo de lesão, o Cruzeiro não precisa dele para amanhã, nem para a semana que vem. O Cruzeiro precisa dele por um dia depois da final da Copa do Mundo. Acho que há semana tempo que de... vem, já. Mas ainda são 10 dias. Então, há tempo de recuperação, independentemente da lesão. Se for leve, o Gris falou que tem informação de que não é nada grave, beleza, ok. Só que quando você pensa um pouco além, o mês de julho inteiro, o mês de agosto inteiro, agosto o Cruzeiro, passando pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, ele decide contra o Santos, o mês de agosto, a vaga na Copa do Brasil, e ele decide contra o Flamengo a vaga nas quartas de final da Libertadores no mês de agosto. Então, o mês de agosto ele é importantíssimo e é um mês que certamente o Cruzeiro não vai ter nem Sassá, nem Fred. E aí entra o si.
entra a interrogação. O Raniel vai estar ok julho e agosto? Não vai ter nenhuma lesão, não vai ter suspensão, vai estar voando, porque só vai ter ele com a característica de centroavante, homem de área. Se não tiver o Raniel, vem o Rafael Sobis, que já fez, e sempre que precisou do Rafael Sobis nessa função, ele foi muito criticado, de falso 9, o Sobis até a parada da Copa, ele vinha muito bem. Jogando na Estava dele. jogando bem, mas jogando ali atrás do centroavante, ou então caindo pelos lados, mas Então, nunca de falso 9. Precisaria de um reforço? O mundo ideal era que tivesse alguém no mercado, o Cruzeiro fosse lá e trouxesse, mas não tem ninguém no mercado. O Cruzeiro, a gente sabe que está com problema de grana, até pagou o Botafogo, né? Sim. Está devendo, tem que fazer isso, tem que pagar. O Flamengo, o Cruzeiro precisa pagar o Flamengo. E você, Breno, eu estou te devendo R$100. E te ligo e falo, Breno, segura as pontas aí, cara, porque eu não tenho agora. E aí ali sai notícia que eu comprei um carro zero, que eu estou querendo comprar um apartamento. Você vai bater na minha porta, ô Panzi, pô, me paga, você está querendo comprar um Mas você apartamento. está sendo bonzinho demais, achando que eu vou bater na sua porta Mas pra fazer isso. o exemplo que eu estou dando é que o Cruzeiro deve Flamengo, precisa ir ao mercado para trazer um substituto para Sassá e Fred, com urgência. O time que está vendo o Cruzeiro com necessidade de atleta vai falar, pô, se o Cruzeiro está precisando tanto de um centroavante, que é o meu jogador, eu estava colocando ele por 10, para o Cruzeiro eu vou vender por 14. Pois é, e aí Qual a da gente fica necessidade. vendo. E aí a gente fica... E pela situação E aí que o Cruzeiro Flamengo, apresenta no mercado. O Flamengo que está precisando receber, ver o Cruzeiro indo atrás de centroavante, fazendo oferta para aqui. Aqui, e o dinheiro que você está me pagando, que você me pediu um prazo? Você está gastando com outra coisa? Aí vai lá e cobra. A situação é difícil, não está fácil para o mercado contratar. E a gente ainda fica vendo algumas especulações, o Cruzeiro está atrás de um, de outro. Ricardo Goulart, 70 milhões. O Pedro Rocha. É o que a gente fala que Sai a no notícia futebol... que o Serginho conseguiu 6 um milhões. aporte de 6 milhões. Que os clubes que o Cruzeiro está devendo por 6 milhões e agora Mas se que quem vão está me receber. devendo, eu fiquei sabendo que entrou um dinheirinho, eu vou lá cobrar também. Não tem como. Mas eu vejo uma situação no futebol brasileiro que, se não tiver uma resolução rápida e os atletas também em conjunto não se mobilizarem, a gente vai ver isso toda hora. A gente pega no América o Mateuzinho, que teve uma lesão grave no ano passado e até agora não voltou a jogar. O Sassá teve uma lesão também no joelho no ano passado, né? Foi no joelho direito, dessa vez no esquerdo, problemas semelhantes. E aí ele volta a ter uma lesão grave, porque é grave. O Fred se machucou num lance que é de disputa de bola, mas também foi uma lesão no joelho. Gente, Blanco agora. O Gustavo Blanco também. E eu estou falando isso só no cenário do futebol de Belo Horizonte, David. praticamente. O David que machucou, mas foi lesão muscular. mas tem 6 meses que mas não joga. também não joga. Os atletas também têm que se mobilizar de alguma forma junto com os clubes junto com a CBF, porque se não tiver, aí volta naquela história do calendário. O jogador vai estourar a todo momento. E lesão no joelho é uma coisa muito complicada, porque o atleta ele precisa jogar. Né? A profissão dele é como jogador, não é como um paciente do departamento médico. Isso eu acho que é urgente. O futebol brasileiro precisa passar por uma revisão, porque daqui a pouco a gente vai ter uma revolta dos atletas, na minha opinião. Antes da gente colocar aí a Ana Cláudia com o pessoal de casa, uma dica para você que se preocupa em melhorar a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Agora, dá uma passadinha com a Ana Cláudia, participação do pessoal de casa. Vamos lá, então, colocar mais participações aqui. O Henrique comentou, o Cruzeiro está muito parado nas contratações. O Aldo comentou aqui, ótimo programa, acompanhando vocês aqui, obrigada. E vou fazer a pergunta para o Edu. O Ericles de Ouro Preto quer saber se tem chance do Fred ser um goleador ainda nesta temporada, Edu. Complicado, né? Pelo tempo, não pela qualidade do Fred, que a gente sabe que ele tem e é um grande goleador, mas pelo tempo, o retorno do Fred ainda demora um pouco e os outros vão marcando, né? Acho que para essa temporada cobrar que o Fred seja artilheiro é difícil. É melhor cobrar que ele seja decisivo ao invés de artilheiro. Para ser decisivo ainda tem tempo. Para não dizer que a gente só dá notícia ruim, né, do Cruzeiro, tem a notícia boa.
Do Lucas Silva. O Cruzeiro oficializou agora há pouco o reempréstimo dele junto ao Real Madrid por mais um ano, não só por 6 meses, como em determinado momento se desenhava. Acho que é uma grande notícia para o Mano, porque o Lucas Silva se tornou uma peça fundamental nesse meio-campo, na reta final, aí, antes da paralisação. E acho que é bom para o Lucas Silva também, né? É o ano para ele definitivamente se firmar e entender o que a gente pode esperar dele como jogador. Acho que é bom para o Real Madrid também. Também. Ele está jogando, está na vitrine. Não sei se o Cruzeiro vai pagar um pouquinho a mais do salário. Vai pagar metade. Deve pagar um pouquinho, que é um baita salário. Mas que notícia boa. O Mano vai até abrir um vinho agora à tarde. Agora a próxima expectativa do Mano é que o Uruguai saia da Copa, que o Arrascaeta volte, que ele bate o papo com o Arrascaeta e tenta manter o Arrascaeta aqui. Porque aí seria, sim, vai contra dois o grandes pensamento reforços. do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro quer que o Arrascaeta continue para se valorizar. E porque a cada fase que o Uruguai passa nessa Copa do Mundo é um valor a mais que o Cruzeiro coloca. O Cruzeiro não quer que o Arrascaeta saia. Não quer. É disso que eu tô falando. Quer que ele fique. Será? Não, mas o Itaí deu entrevista falando que não quer que ele saia. Itaí já deu e que se ele quiser... aí Não, que... eu tô dizendo só o que ele falou. É o Itaí. Deu uma entrevista dizendo que quer convencer o Arrascaeta a ficar. Então o clube não quer que ele saia. Então pega a parte dos 70 milhões que vai oferecer pro Ricardo Goulart e coloca um pouco no Arrascaeta. É lógico que é um valor totalmente simbólico, é uma especulação, sim, respeito à informação dos companheiros, mas eu concordo com o Edu. É por isso que a gente está convidando o Itaí para ele vir aqui no programa, que ele tem que esclarecer isso e contar pra gente aqui essas mágicas aí. Tem que vir, Itaí. Tem que vir, nós já chamamos, tem que vir. A cadeirinha ali, ó, do seu tamanho. Fazer igual um amigo nosso aí da imprensa aí, ó. Pera aí que ele tá me ligando aqui agora. A cadeirinha dos pequenininhos ali, o Itaí senta na cadeirinha. Agora tem mais um recado para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando de Seleção Brasileira e Copa do Mundo. Não sai daí!